Olá galera, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como rodar código Python no ESP8266. Vamos lá? Então, basicamente o que a gente vai fazer hoje é fazer o flash de um firmware alternativo para o ESP8266, que é uma portagem do MicroPython, que é o Python para rodar em controladores, portado para o ESP8266. Eu hoje vou usar um ESP12E nessa minha plaquinha aqui de adaptação para ligar ele em protoboard, mas mais ou menos os mesmos passos devem funcionar para um Node MCU, se você tiver um Node MCU, ou até para um SP1, se você souber os pinos equivalentes desse para esse, também é para funcionar num ESP1. Bem, o que a gente vai precisar? Se você tiver um Node MCU, basicamente o que você precisa é um Node MCU e pronto, você não precisa fazer mais nada. Mas no caso eu vou usar um ESP12E, no caso, na verdade acho que esse aqui é um Q, mas dá na mesma, um ESP12. Se você for usar o ESP12, você vai precisar do ESP12, de alguma maneira de ligar coisas nos pinos do ESP12, pode ser uma placa adaptadora como essa daqui. Essa placa adaptadora especificamente, quem quiser dar uma olhada, eu vou pôr o link no Mercado Livre. Essa é uma plaquinha que eu projetei, ela é bem interessante porque diferente das outras placas que tem aí para vender para adaptar o ESP para protoboard, ela não tampa nenhum pino desnecessário na protoboard. Você precisa de alguma coisa disso, pode ser a placa adaptadora, pode ser a famosa aranha, pode ligar, soldar um monte de pontinha de fio nele e fazer aranha, algo tipo isso. Não é a coisa mais bonita do mundo, mas funciona. Ou você pode ter o Node MCU. No caso a gente vai usar esse daqui. É bom ter uma protoboard também. A gente vai conectar as coisas na protoboard para poder da protoboard conectar no nosso adaptador USB para serial. Eu não tenho um adaptador USB para serial, então eu vou usar um Arduino Mega, no caso um Free Arduino Mega, um clone chinês do Arduino Mega, para fazer essa adaptação. A única coisa é, o seu adaptador USB para serial precisa ser 3.3 volts. O ESP8266 funciona em 3.3 volts. Então, se você pegar, por exemplo, um Arduino Uno, você vai queimar o seu ESP, seja lá qual for ele. Então, não use um Arduino comum. Se você for usar um Arduino que nem eu vou usar, pode usar um Arduino Mega, ou então um adaptador de USB para serial que funcione em 3.3 volts. Eu vou ver se eu dou uma pesquisada, ponho o link aí de uns dois que tem no Mercado Livre e na China. Acho que eu vou pegar um do Mercado Livre e um da China que funcione para isso. Eu ponho o link na descrição, junto com o linkzinho também para essa minha placa adaptadora. Eu não tenho muitas delas, mas se ela ainda estiver sendo vendida no dia que você assistir o vídeo, o link vai estar na descrição. Acho que quando ela acabar eu vou fazer mais, se fizer sucesso, não sei. O bom dela, diferente das outras, é que realmente ela não tampa nada além da conta aqui. A gente vai precisar de alguns cabos, só cabo de jumper para ligar o Node MCU no adaptador para USB e um cabo USB para ligar no computador e de um computador rodando Linux. Dá para fazer usando Windows? Dá, mas é um pouco mais chato. Se esse vídeo fizer um certo sucesso e as pessoas pedirem, eu posso estudar de depois fazer uma segunda versão usando o Windows. Mas no Linux é mais fácil. Se você não tiver o Linux já instalado no seu computador, você deveria ter. Não como sistema operacional principal, mas pelo menos uma máquina virtual. E na máquina virtual, se você estiver usando tanto o VMware quanto o VirtualBox, facilmente você consegue ligar alguma coisa para o USB no computador e passar essa USB do Windows para o Linux e fazer tudo do Linux. Então, assim, é bem melhor fazer isso do Linux. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar fazer as conexões
necessária no nosso ASP. O ASP ele é meio chatinho, tem umas manhas, umas coisas que você tem que ligar que não é muito intuitivo. Então vamos às conexões do nosso ASP. Eu quero pedir desculpa ao barulho. Vocês devem ter percebido que tem um tempão que não sai nenhum vídeo, eu ando muito ocupado. E aí eu tirei hoje pra gravar esse vídeo e tá ventando pra cacete, mas é o dia que eu tenho pra fazer. Então, pedir desculpas aí, mas é o dia que eu posso. Bem, vamos lá, conectar. Vamos começar pelo mais óbvio, nosso VCC e nosso GND. Então, o nosso VCC a gente vai ligar no 3.3 volts. Aqui na minha plaquinha adaptadora é esse pino aqui, mas se você não tiver a plaquinha adaptadora, ele vai ser esse pino aqui de baixo do lado esquerdo. Se você segurar ele com a antena para cima, é o pino de baixo do lado esquerdo. Esse é o nosso VCC. Então a gente vai pegar, ligar ele. Eu vou passar aqui por trás só para ficar mais organizadinho. Vamos ligar aqui no VCC da protoboard, que depois eu vou ligar no Arduino. E aí, aproveitando que a gente está mexendo com o VCC, a gente precisa ligar esse pino aqui, que é o EN, que é o pino que ativa o ASP. Aqui ele é esse terceiro aqui, ou o terceiro de cima para baixo aqui do lado esquerdo. Ele também vai para 3.3 volts. Agora a gente liga o nosso GND, ele é o pino de baixo aqui do lado direito, de baixo do lado esquerdo é o VCC, o do lado direito é o GND. A gente vai ligar ele aqui também no barramento aqui da nossa protoboard, que a gente vai ligar no Arduino. E aí, esse aqui eu não sei exatamente qual é a função dele, mas eu sei que sem ele não funciona, que é o GP15, que é o pino acima do GND. Então ele também vai para GND, senão não funciona. E aí a última coisa é ligar o GP0 ao GND. Esse GP0 para o GND, eu vou até usar outra cor aqui, e a gente só vai deixar isso ligado enquanto a gente está fazendo o flash do firmware. Assim que o firmware novo tiver instalado, a gente tira ele para o chip voltar para o modo normal. Na verdade, quando você liga esse GP0 ao ground, na hora que você liga o microcontrolador, você está dizendo para ele ir para o modo flash. Aí agora a gente pode conectar no nosso Arduino. Conecta GND no GND do Arduino e o VCC no 3.3 volts do Arduino. E aí uma coisa, como a gente vai querer usar esse Arduino só como adaptador USB, a gente não quer que o microcontrolador do Arduino inicie e tome conta de tudo. Então esse aí teria conflito, você teria os dois ligados na mesma porta serial comunicando com o computador, ninguém ia comunicar nada. Então o que a gente vai fazer é pegar o pino reset do Arduino e levar para o GND. Então esse fiozinho branco aqui está só garantindo que o microcontrolador do Arduino não faça nada. Ele fique lá quietinho no canto dele. E aí agora a gente precisa ligar o nosso RX, o nosso TX da porta serial. Se você tiver com um adaptador de serial USB, você vai ligar o TX do adaptador no RX do SP, que é o segundo pino aqui do lado direito. E aí o RX do adaptador no TX do SP, que é o primeiro aqui do lado direito. Mas como a gente está ligando um Arduino, ele já está escrito aqui RX e TX do ponto de vista do microcontrolador. Então, no Arduino a gente liga TX com TX, RX com RX. Se você estivesse usando o adaptador, você ia ligar cruzado. Você ia ligar TX com RX, RX com TX. Então, pronto, está ligado aqui. A gente pode conectar isso agora no computador e a gente vai poder acessar, comunicar com o SP via serial usando o chip USB para serial desse Arduino. Vamos lá?
Então aqui no computador a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é instalar o ESP Tools, que é a ferramenta que a gente vai usar para fazer o flash no nosso ESP. Para isso, no meu caso, se você estiver usando Debian ou Ubuntu, você vai precisar instalar o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python. No Debian, no Ubuntu, você vai dar um sudo apt get install python -pip. E aí você vai instalar o pip. Bem, agora que a gente tem o pip instalado, a gente pode usar ele para instalar o ESP Tool. Então a gente vai dar sudo pip install ESP Tool. E aí a gente vai pegar a versão 1.0.1, porque é a versão que funcionou aqui. A versão mais recente eles mudaram o algoritmo, o flash não deu certo. Agora a gente tem o ESP Tool instalado, a gente pode só descobrir qual que é o nosso dispositivo que o nosso conversor USB foi parar. Então eu vou dar aqui um ls/dev, e aí aqui no meio você deve achar algo parecido com isso aqui, ó, TTY USB 0. Ele pode estar outro número aqui, normalmente ele vai para o TTY USB 0. Mas normalmente vai ser algo parecido com isso. Então o nosso está no TTY USB 0. A gente pode testar se a gente está conectado ao nosso ESP. Então eu vou dar um sudo ESP Tool. Nossa porta vai ser /dev/TTY USB 0. E aí eu vou pedir um chip ID. E aqui ele retornou a ID do chip, então a gente está conectado ao nosso ESP. Então a gente pode agora baixar o nosso firmware novo para fazer o flash. A gente vai vir aqui para a página Downloads do site do micropython.org, e aí você vai vir aqui em ESP8266 e baixar aqui a versão mais recente. Bem, agora que a gente baixou o firmware novo do MicroPython, a gente pode ir para a pasta onde a gente fez o download. No meu caso está aqui na pasta Downloads. E aí antes da gente fazer o flash, a gente vai dar um ESP Tools, a mesma porta que a gente usou da outra vez. TTY USB 0, e aí a gente vai dar um erase flash para apagar tudo que tiver na memória do ESP, só para garantir que o MicroPython pode dar problema se tiver algum lixo sobrando na memória, ele pode dar problema. A gente dá Enter, ele vai conectar, vai apagar, e aí a gente precisa vir aqui, desconectar e conectar de novo, só para reiniciar tudo. E aí agora a gente pode fazer o nosso flash. Só apaga o erase flash, e aí vamos especificar a velocidade que a gente vai fazer o flash. Uma velocidade boa é 115.200. Ele manda aqui fazer 460.800, mas 115.200 é mais garantido. A gente dá um write flash size 8 MB. Opa, tem que ter um igual aqui, 8 MB. Um zerinho que eu não sei exatamente o que faz, mas eu sei que é importante. E a imagem do firmware que a gente baixou. A gente vai dar Enter, ele vai conectar e gravar o firmware novo. Bem, agora que o nosso flash está completo, a gente pode tirar o nosso cabinho azul aqui ligando o GP0 no ground, que eu falei que a gente só ia usar quando estivesse fazendo o flash. Reiniciar tudo. E voltar aqui para o nosso computador. A gente vai primeiro acessar o nosso ESP via serial pelo cabo.
A gente poderia, se a gente ver aqui, ó, a gente tem uma rede aqui MicroPython e uma numeração qualquer, que vai depender do seu SP. Você poderia conectar nessa Wi-Fi e conectar nele via Wi-Fi. Só que isso é meio problemático para mexer em configurações do script de inicialização, que é o que a gente vai fazer primeiro. Então, antes de acessar via Wi-Fi, vamos acessar via serial. Aproveitar que a gente está com tudo aqui ligado e conectar via serial. Eu gosto de usar o PicoCom para conectar. Se você não tiver aí, dá um sudo apt-get install. Ele não vem instalado padrão no Ubuntu nem no Debian. Então dá o sudo apt-get install. O PicoCom ele é bem pequenininho, aqui no meu já está instalado. E aí você pode executar esse aqui, sudo PicoCom, aí baud 115.200, que é a velocidade que ele vai estar funcionando a serial do MicroPython, e a mesma porta que a gente usou para programar. E aqui nós estamos no console. Não pode parecer o console, mas é o console do Python. Você dá um Ctrl D, você vai dar um soft reset no ASP, e aí você vê aqui que de fato a gente está no console do MicroPython, e é um console do Python. A gente pode fazer qualquer coisa que a gente faria normalmente no Python. Vamos agora então gravar nosso script de boot, que vai ser o script que vai fazer ele conectar na Wi-Fi sua. Vai ter esse bin aí nas anotações do vídeo, e a gente vai armazenar esse código numa variável. Então eu vou começar aqui, code igual, colocar 3 aspas, que é para ele não dar nenhum problema com aspas que estiver no meio do caminho, e aí começar a copiar e colar esse meu código aqui linha por linha. Infelizmente esse console aqui, se copiar tudo de uma vez e colar, ele vai fazer as indentações erradas. Então a gente vai aqui linha por linha, prestando atenção para a indentação ficar certo. Quando você der abrir algum bloco que precisa indentar, o Python automaticamente vai dar indentação, você só vai precisar voltar. Isso é muito importante, não deixar nenhum espaço no início de nenhuma linha que não deveria ter, porque o Python ele sabe que você entrou em um bloco e saiu de um bloco pela indentação. Ele não é que nem outras linguagens de programação que você tem que ele abre chave, fecha chave. O Python é tudo pela indentação, então isso é muito importante. Aqui nessa linha, WLAN Connect, você vai pôr o nome da sua rede e a senha. Eu criei essa rede aqui temporariamente só para a gente testar e eu mostrar para vocês que isso funciona. E aí agora a gente vai precisar voltar 2 indentações, então aperta o backscape 2 vezes para voltar 2 indentações, cola o resto. Colei tudo, aí eu vou fechar com as 3 aspas que eu abri lá em cima. Se eu puxar aqui minha variável, você vê que está tudo aqui com as quebras de linha tudo certinho. Agora vamos abrir o arquivo que a gente vai gravar isso nele. Então vamos abrir aqui o boot.py e a gente vai abrir ele em modo escrita. Opa, faltou aqui o open. Então a gente vai abrir aqui nosso arquivo, nosso boot.py em modo escrita, nessa variável f, e agora a gente vai dar um fwrite, que a gente vai gravar nesse arquivo esse código que a gente acabou de salvar nessa outra variável, e aí a gente vai dar um f.close para ele fechar e salvar o arquivo. E aí agora a gente vai ver se deu tudo certo. Então a gente vai vir aqui, desconectar nosso MicroPython da energia e conectar ele de volta. Vai aparecer um monte de lixo, ele vai tentar conectar aqui na internet, vai conectar e vai dar aqui o IP. E é esse IP aqui que você vai usar para acessar ele pela Wi-Fi. Então, uma vez que ele conectou, a gente pode até matar aqui nossa conexão serial, a gente não precisa mais dela. Eu vou deixar o Arduino aqui do lado só para ele alimentar a energia, a gente não precisa mais da conexão serial. Eu vou fechar esse terminal aqui, que a gente não precisa mais dele também.
E aí vocês vão vir para esse site aqui, esse micropython.org/webrepl. E aí você vai vir aqui, mudar o endereço para o endereço que a gente deu que o nosso MicroPython pegou lá do roteador, foi o endereço que a gente viu lá quando a gente iniciou ele, aqui no meu caso é esse, e vai dar aqui um connect. Primeira vez que você fizer isso, ele vai pedir para você definir uma senha. Vou definir uma senha aqui qualquer. Ele definiu a senha, ele vai desconectar, você tenta conectar de novo, ele vai pedir a senha e você está conectado no console do Python via Wi-Fi. Só para testar se tudo funcionou, vamos fazer um upload desse outro script aqui, o Blink. Baixa ele como um arquivo mesmo, salva ele como blink.py. E aí a gente vai fazer o upload dele, escolhe ele aqui, dá send to device. Ele enviou o blink.py. E a gente dá aqui um import blink. E aí vamos executar aqui o comando, a função que tem dentro do Blink, que é a função Blink. Então a gente dá aqui blink.blink, abre e fecha, e aqui o nosso LED está piscando, então o nosso script funcionou. Então pessoal, é isso, a gente fez o flash aqui do nosso ESP com o firmware do MicroPython, e a gente não só fez isso, como também configurou ele para a gente poder acessar pela Wi-Fi. Só algumas coisas antes de encerrar mesmo o vídeo. Esse ESP, esse chip, é um chip meio problemático. Assim, nada que diga assim, ele seja ruim. Você tem que levar em consideração que ele custa ridiculamente barato. Você compra esse chip aqui na China, esse ESP12E já desse jeitinho, bonitinho, com antena tudo, você compra isso por $2 na China. Então assim, o hardware é muito barato, então ele tem seus problemas por custar o preço que ele custa. De vez em quando ele não faz o que você quer. Eu tive problema em fazer esse flash aqui desse vídeo, ele me deu muito problema, eu tive de parar, ver o que estava acontecendo. E assim, a recomendação que eu dou é, se você está fazendo, em algum momento não está dando certo, começa tudo do início, se for o caso, baixa um outro firmware qualquer pro ESP, eu posso até pôr o link na descrição de um firmware qualquer firmware aleatório, faz o flash do mesmo jeito desse outro firmware, apaga e faz o flash de volta do MicroPython. Isso resolveu um problema meu já aqui, e assim, ele é meio chato, esse tipo de coisa pode te ajudar. Qualquer coisa também, se estiver dando alguma coisa errada, posta aí no comentário, eu posso ver se eu consigo ajudar, não sei. E assim, muito cuidado com voltagem. O ESP funciona 3.3 volts. Se você encostar ele em 5 volts, eu não garanto que ele vai funcionar depois não. Então assim, muito cuidado com voltagem. E aí segue esse passo a passo, é para dar tudo certo e no fim você ter o MicroPython funcionando nele. Outra coisa é a rede Wi-Fi. Eu mostrei para vocês que ele cria uma rede Wi-Fi dele, MicroPython, em o início do MAC address do seu ESP. Para você conectar nessa rede, se por um acaso você, por exemplo, eu configurei ele para o Wi-Fi aqui de casa, e aí eu vou para outro lugar que não tem a Wi-Fi aqui de casa, para você conectar nele, você pode conectar nessa rede dele. E a senha vai ser MicroPython com o último N maiúsculo. Você conecta nessa rede, põe lá MicroPython com o último N maiúsculo, você consegue conectar. Se você já tiver aberto antes de conectar nessa Wi-Fi que não tem internet, você tem que abrir o micropython.org/webrepl, que é aquele site que eu mostrei para vocês para fazer o acesso. Você deixa aquilo aberto no navegador, conecta nessa Wi-Fi. O endereço que vem padrão nele já é o endereço do ESP nessa Wi-Fi, só dá um connect lá, você pode conectar e brincar com ele. Só não dá para mudar o script de boot. Se você tentar mudar o script de boot pela Wi-Fi, você vai perder o acesso ao seu ESP e o único jeito de recuperar o acesso vai ser de volta pela serial ligado por cabo.
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Eu não sei se eu vou conseguir resolver as dúvidas de vocês, porque esse tipo de coisa, quando dá problema, são problemas muito específicos e dificilmente eu consigo reproduzir o problema para tentar entender o que deu errado. Mas deixa lá, eu posso ver se por um acaso já aconteceu comigo, se já tiver acontecido comigo, eu posso dizer o que eu fiz para resolver. E como sempre, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.